Fala pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos aqui comentar sobre o artigo 5º do Código Penal, beleza? Então olha só, o artigo 5º ele fala o seguinte, ao caput: aplica-se a lei brasileira sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional. Qual é a regra? Cometeu o crime no Brasil, vai aplicar a lei brasileira, tá? Sem choro. Dentro do território nacional, a lei brasileira. Mas tem uma exceção. Essa exceção é o seguinte: se for regras do Tratado de Direito Internacional, trazendo essa exceção, o Brasil fizer parte desse tratado, né, aceitou esse tratado, então vai ter situações em que não vai aplicar a lei brasileira, mesmo crime cometido dentro do Brasil. Tá? Um exemplo disso são os diplomatas, porque tem uma convenção sobre a questão de embaixadas, diplomacia, né? Desculpa, sobre diplomatas aí, sobre diplomacia, tranquilo? E aí, o que é território? Tá? Só uma coisa. Essa questão de ter uma exceção contra a aplicação da lei brasileira, a doutrina chama de princípio, né, da territorialidade temperada. Por quê? Porque nós aplicamos a regra como a lei brasileira, crime cometido no território brasileiro, e essa exceção que é por tratados ou convenções internacionais aí, que o Brasil fizer parte. Essa questão de aplicar uma lei fora, dentro do Brasil, uma lei de fora do Brasil, é chamada de intraterritorialidade, tá? E aí qual o outro ponto? Lá no parágrafo 1º, ele vai falar sobre o que é esse território, o espaço desse território, o que é considerado território. Porque nós temos o espaço físico, território físico, que é limite da nossa fronteira, e nós temos o território jurídico ou ficto. Qual que é essa ficção jurídica de território? São as aeronaves e embarcações brasileiras que estejam a serviço do país ou por embarcações oficiais. Por exemplo, um navio de guerra do Brasil lá no Japão fazendo uma manobra. O marinheiro brasileiro mata o outro, marinheiro brasileiro. Vai aplicar a lei brasileira mesmo que eles estão em território japonês. Por quê? Porque lá no país, lá no Japão, eles estão dentro do navio brasileiro, que é considerado território nacional para o nosso parágrafo 1º, tranquilo? E se for aeronave particular, se for particular, a aeronave ou embarcação vai aplicar duas situações. Se ela estiver sobrevoando espaço aéreo brasileiro, ou a embarcação atracada no porto brasileiro, aplica a lei brasileira. Se estiver em alto mar, né? Lá, em alto mar, não tem, ali é alto mar de ninguém. Ou sobrevoando esse espaço aéreo de alto mar correspondente, aplica-se a lei da bandeira que aquele aeronave ou embarcação tiver, beleza? Outro ponto, né? Então o artigo 5º é isso, tá? Leia o artigo 5º, muito legal, muito tranquilo, são esses os princípios. Uma exceção, a embaixada, todo mundo fica com dúvida. Embaixada é extensão do território nacional? Não, ela possui imunidades, mas não é extensão do território nacional. O que é extensão do território nacional? O parágrafo 1º fala: embarcações e aeronaves a serviço do Brasil. Resumindo, é isso, tá? Ou oficiais, né? E aí vamos para o artigo 6º do Código Penal. O artigo 6º. Considera-se o crime, né? O lugar do crime, praticado aquele da ação ou omissão, ou o resultado onde deveria produzir o resultado. O que é isso? O tempo do crime, o momento do crime é a ação. Por isso, lá no tempo do crime, nós temos a teoria da atividade. Aqui, o lugar onde o crime foi praticado, tanto faz se foi onde iniciou ou onde deveria produzir o resultado. É por isso que se chama a teoria da ubiquidade. Então temos esse mnemônico justamente para lembrar, tá? Tempo e lugar. Lugar e tempo. Lugar, teoria da ubiquidade. Tempo, teoria da atividade. Tranquilo? A dica de hoje sobre esses dois artigos eram essas. A gente volta na próxima dica com o artigo 7º do Código Penal. Forte abraço.